Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira, vamos iniciar a semana com mais um convidado especial. Vamos falar de política e não de politicagem. Olha a diferença, política. Boa noite, meus pares. Tágira, fiz-me entender, Tágira? Com certeza. Boa noite. Albino. Com certeza. Fiz-me entender? Nós vamos falar de política. Política é uma coisa boa. É bom. Tem que existir. Boa noite, Mazé, Dama de Ferro. Boa noite. Tudo Boa bem, noite, Mazé? é o público de casa, pessoal aí de Calcaia, Pronto. principalmente, né, que são o nosso público Fiel. fiel. É, verdade. Áurea, boa noite, Áurea. Boa Eu noite. quero mandar um recado aqui no ar para vocês aqui do programa. A única pessoa, viu, Língua Preta, que pode brigar com a Áurea que sou eu. Ninguém aqui está autorizado. Certo, Áurea? Tô Depende indo do embora, dia. a mala tá lá fora já. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui outra vez. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que vai falar do assunto que esse programa gosta muito, que é política. E você que está aí que fala, política. Política faz parte da nossa vida. E é disso que a gente precisa tratar para colocar moral nesse país, nesse estado e nessa cidade. Falou. Tá eleita. Tá eleita. Então, eleita. Meu voto é seu. Tá eleito. Meu voto é seu. Você vota em mim, tá? Ainda faço campanha. De manhã, de tarde e de Sério? noite. Deixa Que sem vergonha. De manhã, de tarde e de noite eu faço Você campanha. vota em mim? Nossa. Não. Você Escolha vota em um bom mim? negócio. Dá o microfone Olha aí, pra Marcelo. Deixa ela Olha falar, aí, deixa ela Marcelo. falar. Dá o microfone Deixa pra ela Graça. falar. Tu vota em mim, Glaucinha? Voto porque Louras Unidas jamais serão vencidas. Aí, ó, tá vendo? Rapaz, Tu vota em mim? Voto. Ô, Tá bom. E o senhor, vereador? Não, Áurea. Vereador Áurea. não. Depende da candidatura, né, Jorginho? Eu tenho horror a essa falsidade. Ah, mas é tu escolher bom Vocês negócio aí. aqui, você. Que papo é esse? Quando eu não voto, não voto. Pronto. Não interessa se eu sou louro e você é louro. É que ela é petralha. Então, Petralha assim, aí, petralha aí não dá adianta certo. discutir com a petralha que não tem jeito. Mas é o seguinte, O câmera vota em mim. presta atenção, Áurea. Presta atenção. É muito importante a gente falar desse assunto. Esse assunto é o que vai resolver o social. Então, nós precisamos de bons políticos, pessoas comprometidas com a sociedade. Um dia, penso eu, talvez melhore. Assim espero. Mas precisamos de pessoas comprometidas. Nós não podemos mais ter aquela situação que a gente está vivenciando no dia a dia, que, por exemplo, é a CPMI do INSS, que é uma palhaçada, é um circo, onde o bandido coloca os políticos de bem, como o Girão, como numa situação, um bico de sinuca lá, que os caras, eles zombam da cara de todo mundo. Tem o direito de mentir, ou seja, de não falar a verdade. Até quando? Até quando? Então é através da política. Aquilo é politicagem. É através da política, a política séria, os representantes sérios. Por isso que eu falo para vocês todas as vezes, quando for votar, olhe o currículo dos caras, olhe o que os caras estão promovendo para a sociedade. Precisamos se mudar isso. Mas não é trocando o seu voto com a cesta básica que você vai mudar. Essa cesta básica vai custar muito caro para você. Entendeu? É isso, simplesmente isso. Quem é nosso convidado de hoje, Graça? Boa noite a todos que estão em casa, né, nos prestigiando com a sua audiência. Boa noite ao Macieri, toda essa bancada aqui maravilhosa. E particularmente eu vou estar apresentando uma pessoa que para mim é muito rara, né? Nós estamos aqui com o vereador Jorge Pinheiro. Ele é um vereador de Fortaleza que ele foi eleito, ele está no 3º mandato. Para alguém estar no 3º mandato é porque fez um bom trabalho, né? Advogado, é atual líder da oposição. Se você vê ele pregando lá na Câmara, você fala assim, esse cara não tem medo de morte, não. Ele deve andar com 10 seguranças,
porque ele fala apenas o que a gente não pode mais se calar. Ele fala aquilo que está engasgado na garganta de todo mundo. E quando a gente vai falar de política, a gente está falando de política partidária, a gente não está falando de lado A, lado B, não. Nós estamos falando, defendendo aquele povo que não tem voz e não tem vez. E aí o nosso vereador faz isso com maestria. Ele é consagrado também da comunidade Shalom. Há mais de 30 anos é militante, e ele é a favor da vida. É aí onde a polêmica começa, porque ele defende a vida desde quando está dentro do ventre, né? E isso aí ele tem enfrentado muita oposição. Ele defende a família, defende a vida e defende os valores cristãos. Eu estou apresentando hoje aqui o nosso vereador Jorge Pinheiro. Boa noite, Jorge Pinheiro. Muito bom tê-lo aqui, Jorge. Foi, assim, um prazer tê-lo aqui. Para mim foi uma surpresa. Para mim foi uma surpresa você estar aqui no nosso programa hoje. Uma surpresa, eu diria, muito agradável. Muito obrigado por ter vindo aqui. Boa noite. A palavra é tua. Com Obrigado. aquela câmera lá, por favor. Boa noite, Macieri. Boa noite, Claucinha. Boa noite, Mazé, Áurea, meu querido Albino, Fábio, a todos aqueles que nos acompanham aí pela TV Metrópole. Uma grande alegria estar aqui no programa de hoje para a gente poder falar um pouco sobre isso, política. Aquilo que está na nossa vida e não dá para a gente deixar de lado. Alguns até dizem, a política eu não quero nem saber. Aí já dizia um grande pensador, não tem problema nenhum. Não gosta de política, vai ser governado por quem gosta. E às vezes, quem gosta, muitas vezes quer só para si e não para o povo. Então, nesse sentido, é que a política está em tudo. Todas as coisas que a gente, no nosso dia a dia, naquilo que você paga no colégio para os seus filhos, no pão, no pãozinho que você compra, está em tudo. Então, o abdicar de estar na política, de falar da política, é algo muito ruim para todos nós da sociedade. Então, a gente precisa conhecer, principalmente falar da política, daquilo que de fato é a política que vocês aqui já esclareceram. A gente não está falando de politicagem, de mesquinharia, nós estamos falando daquilo que é alto. Eu sou da comunidade católica Shalom e eu faço muitas pregações, por isso quando a Glaucinha falou aí sobre pregação, para mim é também algo que eu faço costumeiramente. Eu prego e durante a pregação, a gente prega aí para 5, 10 mil pessoas. Mas um ato meu na política, um voto meu, ele pode atingir mais de 2 milhões de pessoas, que é a cidade de Fortaleza, 2,5 milhões de pessoas. Então, é por isso que quando a gente fala de política, nós estamos falando de algo alto, assim como na Igreja Católica os últimos papas todos têm ratificado isso. É a forma mais alta de caridade, porque você pode atingir muitas pessoas com um único ato. Então é nesse sentido que a política ela deve ser sim valorizada, a política com P maiúsculo, né? Até só começando e já explicando isso que é difícil para nós, porque normalmente você é colocado no mesmo nível de todos, no balaio, né? Todo político é ladrão, todo político rouba, todo político só pensa em si, todo político é corrupto. É triste isso. Eu estava uma vez no barbeiro e estava aqui cortando meu cabelo, do lado que sentou um delegado e estava lá cortando o cabelo dele e ele esculhambando com todos os políticos. Começou pelo presidente, aí falou do presidente, depois falou dos senadores, falou de deputados, aí foi para governador, aí falou dos deputados estaduais, aí foi para o prefeito. Eu digo, não acredito que ele vai falar. Daqui a pouco chega, daqui a pouco vai chegar, né? Aí daqui a pouco ele vai dizer, e vereador? Vereador não faz nada, só ganha dinheiro e não faz nada. Aí os barbeiros todos rindo, porque me conhecem, né? E aí eu disse, não, peraí. Disse, meu amigo, eu olhei aqui para ele e disse assim, meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa, é muito ruim. Eu sou vereador, trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de domingo a domingo, que a gente recebe reclamação e tem que agir. Aí vem um senhor dizer que vereador não faz nada. Aí ele olhou para mim e disse, mas você é vereador da capital ou do interior? Eu disse, eu sou da capital. Eu disse, estou falando do interior. Aí todo mundo riu porque foi uma saída estratégica. Se eu fosse do interior, eles estão falando da capital. E outra coisa, desculpa te cortando, Claro. Delegado da polícia, não são todos, falando de corrupção, né? É difícil, né não? E aí... É loucura. Não é não? Aí tu me explica aí, Albino, daqui a pouco. Você pode continuar, vereador. Mas aí é nesse sentido que muitas vezes, para nós, é também difícil, porque você faz todos esses sacrifícios, você não se sacrifica sozinho. Sou casado, tenho 7 filhos, 2 no céu, 5 aqui,
Então, é a família que se sacrifica por você. Não é você sozinho que faz o seu sacrifício. Aí, nesse sentido, aí você ouve, toda vez que dizer de político, aí coloca você igualando a todos. Não pode. Você busca fazer todo um trabalho diferenciado. Eu sou vereador com o maior número de proposituras na Câmara. Eu acredito que hoje, na história de Fortaleza, não tenha nenhum vereador que tenha tido tantas proposituras quanto nós temos ao longo desses 3 anos. E fui o vereador que menos gastou. Tinha dinheiro disponibilizado para mim, para o meu gabinete, e eu não precisei, não gastei. Tinha que gastar, Não, eu acho que eu tenho que gastar se eu precisar. Se eu não precisei, economizei mais de 1 milhão e 200 mil. É mais essa consciência, meu amigo. Mais de 1 milhão e 200 mil reais ao longo desses quase 9 anos de mandato. Então, o nosso mandato é o mandato que mais produziu e que menos gastou. Eu acho que nesse sentido aí, e no sentido de que a gente não compra um voto. Eu não compro. Eu acredito muito na graça de Deus e tenho certeza e plena convicção de que alguns que não têm fé, talvez não acreditem, mas quem tem fé sabe. Eu prefiro não ganhar do que comprar um voto ou ganhar roubando ou fazendo esse tipo de coisa. Então, para nós que fazemos e agimos dessa forma, é muito mais difícil estar na política. Muito boa noite a você que está em casa, meus pares, vereador Jorge Pinheiro. Vereador, o senhor falou agora há pouco sobre as proposituras, sobre os projetos de lei. Eu fui daquela casa, Câmara Municipal de Fortaleza, há 15 anos. Né? Lembro. Trabalhei muito com pesquisa, com elaboração de políticas públicas, porque o papel parlamentar é cuidar de políticas públicas, né? Fiscalizar e apresentar possíveis soluções dos problemas. Mas, muitas vezes, a gente se frustra com isso. Um mandato legislativo ele tem o dever de conhecer a realidade da sociedade que ele representa, independente de política partidária, ideológica. A gente precisa conhecer da Granja Portugal ao Meireles. E a gente apresentava as possíveis soluções, ia para o debate, para a tribuna, o vereador que a gente assessorava ia para a tribuna, defendia, apresentava as possíveis soluções. E, por muitas vezes, por ser de oposição, esses projetos não têm andamento legislativo, e o senhor sabe disso muito bem. É frustrante, tanto para o parlamentar como para quem auxilia o parlamentar. Foi um dos motivos que eu saí daquilo. Né? Muitas ideias produzidas que não deram em absolutamente nada. Na União dos Vereadores e Câmaras do Ceará, eu assumi a Escola Legislativa há 13 anos atrás. Esse me orgulha um pouco mais, porque eu tenho o resultado disso. Sou cidadão de vários municípios por conta das políticas públicas que criei e os vereadores defenderam. Como é que você enxerga isso, Jorginho? Produzir, pesquisar, apresentar uma propositura e ela ficar ali pelo departamento legislativo e com muita raridade chegar ao prefeito? Engavetada, né, às vezes. Isso aí acontece e é dessa forma. Principalmente quando você tem uma oposição mais reduzida. Tudo é mais difícil. A gente sabe aqui, acompanhei diversos projetos do Fábio enquanto estava assessorando a vereadora Priscila Costa, ali no nosso primeiro mandato, meu primeiro mandato dela também. A gente pôde discutir várias pautas e propostas. Eu, nesse momento, enquanto a Priscila estava na oposição, eu estava na base, mas agia de maneira independente, tanto é que em vários projetos, como por exemplo, agora na legislatura passada, taxa do lixo, lutei para não aprovar, e sou eu que, você sabe que eu trabalho muito com a questão da articulação, né? Porque muitas vezes a gente pensa, e aí eu respondendo um pouco essa resposta, a gente pensa que as vitórias, os projetos, eles são vencidos muitas vezes ali na tribuna, você tentando convencer um outro colega. Não, é nos bastidores. Nos bastidores é que você vai conversando com um colega, que você vai convencendo, você vai articulando, você vai negociando de maneira republicana, negociando aqui não se trata de toma lá, dá cá, mas você vai sim conversando e inclusive vai vendo alguns projetos que você pode contribuir para que outro colega também possa ter seus projetos aprovados. E é nesse sentido foi que a gente conseguiu não só apresentar, como também propor
e tornar programa político, tornar projeto e se tornar lei. Por exemplo, na medida que você estava falando, eu me lembro ainda na minha primeira legislatura, quando a gente apresentou a proposta de indicação da Bolsa em Saúde, em residência médica para saúde da comunidade. Não era o programa Saúde da Família. Naquele momento, os médicos eles estavam cursando residência, né? Médico em saúde da família, que é a atenção primária. O que é a atenção primária? É exatamente aquela atenção que vai cuidar para que o povo não adoeça. É a prevenção. Que aqui no Brasil a gente não dá tanta atenção, né? A secundária já é aquela mais especializada. Por exemplo, começou a ter um problema. Você tinha um problema ali de diabetes. Você tinha um problema de diabetes, não cuidou direito, aí já vai precisar ali ir para um especialista, um endócrino e tudo mais. E a terciária já é aquela situação mais grave, quando você já tem ali uma doença, precisa de uma internação e tudo mais. Aí já é a parte mais cara da saúde e que já afeta a qualidade de vida de uma pessoa. Muitas vezes a pessoa vai, por problemas de diabetes, vai ter que amputar um dedo, vai ter que amputar um pé, uma perna, aí já diminui a qualidade de vida, faltou a prevenção. Então, a gente precisa investir muito na atenção primária. E investir na atenção primária é, por exemplo, em residência médica daqueles que vão fazer esse atendimento primário. E foi exatamente isso que aconteceu. O Ministério Público chegou para a Prefeitura e disse: não dá para pagar, desculpa, não dá para pagar por RPA. Aí, simplesmente, a residência médica, só para explicar melhor, ela era bancada, essa residência médica saúde da família, ela era bancada pelas 3 esferas, federal, estadual e municipal. O município, que era o mais pesado, que pagava mais, ele fazia por RPA. E aí o Ministério Público, dizendo que não se poderia pagar RPA, a residência por meio de RPA, simplesmente disse: deixa de pagar. E a Prefeitura não tinha o que fazer, deixou de pagar. O que é que acontece? Esses profissionais já não estavam mais querendo ir, os médicos já não estavam mais querendo fazer residência médica nessa atenção primária. Aí já buscavam fazer aí secundária, terciária, que ganha mais dinheiro e etc. E teria já também esse retorno na bolsa em sua residência. Foi o que a gente apresentou? A gente apresentou exatamente a viabilidade legal de se pagar por meio dessa bolsa, né, a residência médica. E aí, de fato, tendo conversado, tendo articulado, fiz esse trabalho junto à Secretaria de Saúde, mostrei que era possível, apresentamos a indicação e a mensagem prefeitural veio fundamentado e indicando, citando a nossa indicação. Ou seja, foi de fato uma política pública que foi estabelecida a partir do trabalho que a gente realizou e assim nós tivemos bolsa em residência médica de saúde da família e em outras especialidades que a própria prefeitura foi também aproveitando essa lei para outros tipos de bolsa. Então, são ações como essa que o mandato faz e que faz a diferença na cidade de Fortaleza. Pra você ter uma ideia, nós fizemos um cálculo na época que chegava a cerca de 60 mil atendimentos médicos por mês a mais por causa dessa bolsa em residência em saúde da família e da comunidade. Então são ações como essa que fazem a diferença, mas que é preciso fazer todo um trabalho, não somente na Câmara de Vereadores, mas também uma articulação junto às secretarias. Então há 14 anos que eu luto, o Jorge Pinheiro representa tudo que eu tanto acredito. E por ter tantos políticos hoje, caçadores de like, ao invés de produtores de projetos que atendam a população de verdade, porque as pessoas estão muito carentes, mas não estão carentes só de propaganda que o prefeito gasta, o governador gasta, o presidente gasta para sair na propaganda. O que eles não fazem? Eles fazem a propaganda: eu gastei tantos milhões na saúde, tantos milhões na educação, como é que está a nossa saúde, como é que está a nossa segurança, como é que está a nossa educação. Então, quer dizer, eles pagam para mentir e o povo acredita, sabendo que não tem uma aspirina. Eles gastam para mentir. Gastam para mentir. A maioria é caçador de like. E as pessoas não entendem que simplesmente são usados. Então, Jorginho, boa noite. E eu queria que você falasse sobre essa luta provida, essa luta
contra as drogas, essa luta contra a sexualização das crianças nas nossas escolas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ô, Jorge, eu só quero pegar um adendo. O Albino colocou bem aí as palavras dele. Colocou bem. A questão é... Eu sempre falo, nós não precisamos de aqui estar discutindo PT, PSDB, direita, esquerda. Nós precisamos estar aqui hoje, na minha opinião, no pleno século XX, nós precisamos estar aqui hoje discutindo políticas públicas. Nós teríamos que estar aqui hoje... Os resultados positivos. Nós teríamos, positivo ou negativo, independente de partido. Nós teríamos que estar aqui hoje discutindo sociedade, Soluções, Brasil. Né? Não é isso. Eu não consigo, passa ano, entra ano, e a conversa é a mesma. Esquerda, direita, esquerda, direita. Que não leva absolutamente nada. Que não nada. leva absolutamente a nada. Muita propaganda enganosa, seguindo aí o que o Albino falou. E a sociedade fica refém disto. E me parece que quanto menos informada a população, melhor politicamente para fazer politicagem. É isso? Exato. Macieri e o público que nos assiste, infelizmente, isso se torna verdade também por um motivo. Porque as pessoas querem hoje também muito já tudo mastigado. Aí vão para as redes sociais, aí vão escolher muitas vezes políticos que têm tido uma grande projeção nas redes sociais. E aí muitas vezes não vai acompanhando o trabalho, não sabe como é que acontece o trabalho na Câmara de Vereadores, aquilo que a gente vai fazendo. Eu tive muita dificuldade logo no início desses 8 anos, né? Estou melhorando agora porque, para mim, a minha preocupação era a causa. E já eu entro naquilo que o Albino falou. Então, entre a causa e aparecer, e ter like, e bombar, eu sempre escolhi a causa. E todo mundo diz, ai, que bacana, que bonito. Mas isso não dá like. Isso não dá... Por quê? Porque você fica muito mais dedicado em atuar em bastidor, você fica muito mais dedicado em não aparecer do que em gravar vídeos, em perder tempo pensando ou escrevendo um texto para ficar bacana para aquelas pessoas que querem ouvir e curtir. Aí, de fato, aqui eu não estou, evidentemente, criticando quem gasta tempo produzindo para as redes sociais. A questão é que eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nesse sentido é que eu, de fato, escolhi a causa. E aí, quando falo em causa, aquilo que me trouxe para a política foi a defesa da vida. Desde a minha infância, minha mãe sempre falava sobre a questão pró-vida, de ser contra o aborto e outras coisas mais que fazem parte da cultura de morte, da assim chamada cultura de morte, né? Que a gente pode falar sobre essas coisas todas que tem hoje na sociedade, como a sexualização das nossas crianças, como algumas ideologias que querem impor goela abaixo e descaracterizar a identidade das pessoas. Da família. E da família, e dos papéis, e acabar com as famílias. Isso a gente sabe, quem estuda, quem lê, sabe que isso é um projeto antigo. Tudo isso que a gente está vendo, essa loucura que a gente está vendo hoje na sociedade, planejado. Ela é planejada. Isso aí não é fruto de uma teoria da conspiração. Tem vários livros que está lá escrito. Livros antigos, vamos dizer assim, a gente pode remontar aí a 1891, a origem do Estado, da família e da propriedade privada, onde se fala lá, literalmente, que é preciso acabar com a família. O manifesto do Partido Comunista de 1948, né? Partido Comunista, e Gramsci dizia o quê? Nós temos que dominar as instituições, igreja, escola, né, a família, porque a partir do momento que você destrói essas instituições e substitui o partido para essas pessoas, a partir do momento que você destrói a escola, destrói a família, destrói a igreja, então o partido vai estar em primeiro lugar. Então é a partir daí que se cria uma sociedade dominada por uma ideologia que ela não veio para fazer com que o homem cresça, mas ela veio para destruir a sua família. Mas olha, gente, vereador, data vindo. Com todo respeito, é o seguinte: o que a Gráucia está dizendo é a pura realidade. Eles vendem, eles enfeitam, né,
Mas a intenção é a destruição, é a desvalorização. Porque não se fala em construção. Né? Quando aparece um governador sério, homem, que faz acontecer, como apareceu no Rio de Janeiro, que falou que não, que a ordem aqui somos nós, que a legalização aqui somos nós. Não vem você que usa um fuzil, acha que você vai fazer acontecer. É difícil. Ele está sozinho lutando contra o sistema inteiro. o sistema inteiro. E aí se não vai sair a prisão dele. Não demora muito, não, infelizmente. Mas é um cara que valoroso. Valoroso. É uma soma dessas pessoas que nós vamos mudar a sociedade. Porque não dá para entender. As pessoas falam, não, mas está fazendo o quê? Fazendo o quê? Anarquia, destruindo. O quê? O que de verdade estão construindo no nosso país? No país, nada. Nada. Um país que vive de números mascarados, vive de ilusão, Pelo amor né? de Deus. De megalomania. E propaganda. Cara paga em horário nobre. E, dizer o que não Fábio, fizeram. quando você entrava, eu entrei na universidade, minha primeira faculdade foi serviço social, a gente entrava com o ideal, com aquela coisa bonita, mas a doutrinação começa dentro dos cursos. Bem no começo. Não, mas quem foi aqui, o cara que falou, depois de velho eu entrei na faculdade, fiz o e-mail, não, passei, entrei, me matriculei, chego na Universidade Federal, chego lá, olho para cima, uma mulher abortando. Isso desenhado na sala de aula. Esse tipo de Aonde absurdo. que no meu tempo... Tinha você esse mais tipo novo de que eu, coisa no esse nosso tipo de tempo, coisa tinha era não. inadmissível. A doutrinação, Marcelo, começa dentro da universidade. Está começando nas escolas de Eu ensino vou colocar meu fundamental. filho, eu ia colocar na Federal, não vou mais, porque ele tem capacidade para... Mas, pô, tu vai na Universidade Federal, um cheiro de maconha que ninguém Sim. aguenta. Absurdo isso. Verdade. Acabou a Universidade Federal. E a gente que entrava com o ideal de estar dentro de um banco, De mudar, de uma de fazer universidade, diferente. de mudar a diferença. Eu fui delegada do 40º Congresso da UNE. Eu lancei uma chapa no curso de Serviço Social, nenhum de nós, porque nenhum de nós vendeu a Amazônia, porque nenhum de nós é responsável pela dívida pública, que na época era, né? Então eu falava tudo que eu não era responsável. E era só eu e o Vigílio, que era o meu suplente, que era só 2 contra todo o serviço social que era petista na época. E as pessoas riam, e eu ganhei. E fui para lá. Então, às vezes, você pensa que uma sementezinha não brota, mas fazer oposição, vereador, como o senhor está fazendo, a gente leva uma carga muito pesada nas costas. E eu queria que o senhor falasse sobre isso Vai também. falar já, depois. quando voltar para o segundo bloco. O bate-papo aqui está excelente hoje. Já terminou o programa primeiro bloco. rendeu, está top. Até já.